Bom dia para todos, uma ótima palestra para nós. Não vou me alongar. Cleito, à vontade. Delúbio, o palco é todo seu. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer aqui a APPREM pela oportunidade e tratar do tema aqui com o Dr. Delúbio aqui, que é um excelente palestrante. Acredito que vai ser uma aula excelente para a gente aqui e acredito que todos vão sair bem, vai aproveitar bem o tema aqui. Falar um pouquinho do currículo do Dr. Delúbio. De 1998 a 2001, participou diretamente da elaboração de todos os atos legais em matéria de previdência social dos servidores públicos da União, estados e municípios, de iniciativa do Poder Executivo, proposta pela Emenda Constitucional 20 de 98, Emenda 41 de 2003 e Emenda 47 de 2005. Anteprojetos de lei, decretos, regulamentos, portarias, orientações normativas e instruções normativas. Foi conselheiro representante do governo no Conselho de Recursos da Previdência, do CRPPS, no período de 2011 a 2016. Atualmente, atua no contencioso da Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência na Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência. Dr. Delúbio, a palavra é do senhor. Bom dia, muito obrigado aí pela APPREM pelo convite, na pessoa do Daniel. Lembrando sempre que a Lúcia, quando eu falo de APPREM, eu vou lembrar sempre da Lúcia. E eu queria, antes de começar, gente, talvez, eu acho que a questão mais relevante falando de experiência, aí eu conheci hoje a Vera aqui, que 42 anos de trabalhando com Previdência. E aí, Vera, eu comecei com 24, quando eu passei como auditor. Então, fiz 36 anos hoje não, dia 2 de abril, de Previdência Social também. Apesar de ser auditor, eu permaneci na área de Previdência, quando houve a fusão em 2007. Então, eu tenho 36 anos de Previdência, ou seja, gente, fiz 60 anos. Tá? E aí eu queria comentar com vocês o seguinte. Eu estou na área, aí a Lúcia lembrou hoje, eu fui para a área de regime próprio em 1998 e nunca saí. Então, é óbvio que aí eu escutei ontem, quando me viram, você vai falar daquilo ainda? Tipo assim, gente, é claro que eu estou falando de pensão, e a Lúcia sabe disso, e todos que me conhecem há mais tempo, que eu sempre falei de pensão, e eu vou insistir hoje por que eu falo de pensão. Então vão ter pessoas aqui que já vão ter escutado o que eu comentei aqui há muitos anos, eu batendo nessa tecla de pensão, de gestão, e tem outros que não devem ter ainda tido a oportunidade de eu poder falar para vocês. Então eu queria comentar com vocês que é um tema que, primeiro, ele é instigante. A Previdência, gente, como direito, ela não é um tema fácil. Tanto não é um tema fácil que a OAB a vida inteira tentou excluir, né, do concurso, da prova do OAB. Não é uma disciplina fácil. Dar aula, eu dou aula de Previdência, não é fácil. Você tem que tentar ser meio criativo, porque é chato. Quem não é da área é muito chato e, além de ser chato, é complicado, é complexo. Então, não é um tema muito fácil. E quando a gente trata ainda de pensão, aí complica um pouco mais, porque a gente tem sempre o emocional, tem a questão de dependente. Então, eu queria que vocês compreendessem o seguinte, vou repetir algumas coisas que eu já falei há muito tempo. Por quê? Porque demorou muito para ter mudanças na pensão. Eu também queria que vocês tivessem a convicção que, quando eu fizer comentários a respeito de gênero aqui, eu não estou, em hipótese alguma, tentando discutir a questão da questão de gênero, de homem e mulher. Vamos lá, deixar bem claro. No nosso país, eu não tenho a menor dúvida que a mulher tem discriminação na sociedade. Quando a gente fala de serviço público, como nós temos o concurso, regra geral, dentro do serviço público, a não ser chefia, alguma coisa, não tem a discriminação que existe fora do setor público, por causa do concurso.
Então, eu quero fazer alguns comentários para a gente deixar bem claro. Outra questão, qualquer tema que eu estou comentando aqui, se tiver a oportunidade de vocês poderem falar, se tiver o tempo, não tem problema algum. Eu faço realmente para instigar. Eu gosto de instigar o público para entender um pouco mais como a Previdência é uma questão complexa. Além disso, do que comentou aqui do meu currículo, eu formei primeiro a engenharia para passar como auditor e depois fiz direito, porque senão não dava, né? Trabalhar com Previdência sem fazer. Então, a minha vida foi Previdência. Se vocês falarem que já estou cansado, estou um pouco cansado, mas gosto do que faço. 36 anos trabalhando com Previdência também não é uma coisa tão fácil, não. Bom, gente, vamos lá. Antes de eu começar a Previdência, no regra geral, eu queria sempre colocar o seguinte, gente. Nós estamos aqui para falar num evento da PEPREM, para falar de Previdência, de por que eu coloquei que pensão previdenciária é uma questão relevante na gestão. Porque, gente, nós temos que lembrar que, diferente de assistência social, Previdência é contributivo. Então, se a gente lembra disso, vai também lembrar que está sendo, quem aqui é gestor de Previdência diretamente, sabe que o agora Departamento dos Regimes Próprios ficam perseguindo vocês, questionando a todo momento a tal do equilíbrio financeiro atuarial. Toda hora, não tem que ter, está lá no caput do 40, equilíbrio financeiro atuarial. Para resolver isso, tem quais formas? A mais fácil do ponto de vista de gestão, vamos aumentar o custo para o trabalhador, aumentar a alíquota previdenciária, não é isso? Não foi o que ocorreu a partir de 2019, em que provavelmente todos vocês aí devem estar pagando 14% no mínimo, não é isso? É a maneira mais fácil de resolver. Está com desequilíbrio? Vamos cobrar mais. Então, essa é uma maneira e a maneira mais complicada para nós servidores. Eu também sou servidor. Como servidor federal, a minha alíquota está em 16 ponto qualquer coisa, porque o salário é maior. Então, eu passei de 11% para quase 17%. Foi uma das maneiras que te tentaram fazer para melhorar o tal do equilíbrio financeiro atuarial. Mesmo assim, a União está falando que, eu não gosto nem de saber, aí eu vou fazer um comentário importante. Eu pretendo um dia aposentar, eu não aposentei ainda. Quando eu me aposentar, eu escuto que na minha Previdência o déficit é de 1 trilhão e qualquer coisa. Sempre começa em 1 trilhão, é 1 trilhão e 1 trilhão, 1 trilhão aqui, 1 trilhão aqui. Imagina a dificuldade. Por quê? Porque vai ter necessidade de sempre ter ajustes. Ajustes no sentido quais? Aí o primeiro é a alíquota. Bom, não dá alíquota também, vamos outra. Certo, então vamos lá. Algum município lá no Piauí lembrou que, e aí eu estou falando até do Otônio, para lembrar do Otônio aqui, que vocês devem conhecer com certeza. Vamos explorar o Parque Nacional de Serra, não sei das quantas lá no Piauí, porque é ativo para o regime próprio. Bom, desde que tivesse pessoas para fazer visita lá, né, gente? Eu li essa semana, privatizaram lá Itabezinho, lá, o cânion lá no Rio Grande do Sul. Acabou não está mais indo gente lá porque está cobrando R$90, não tem estrada, não tem não sei o quê. Quer dizer, tentam colocar ativo, vamos colocar um terreno que vai vender para fazer um shopping center. Tá, essa é outra maneira de ter ativos, mas acaba sempre caindo onde? Na alíquota para a gente pagar. Bom, qual é a outra maneira? A outra maneira é pegar a despesa, e qual é a principal despesa da Previdência, tanto do regime geral como do regime próprio? Aposentadorias e pensão. Essas são as outras. Tanto que no decreto, na Lei 8.212, desculpa, 2.213, junto com o decreto 3.048, para definir o que era regime próprio, falou que era um sistema que concedesse pelo menos aposentadoria e pensão. Tem que ter esses dois benefícios para ser definido como regime de previdência, garantir o titular do direito, que é quem vai aposentar, e os seus dependentes, pensão por morte. Então, para trabalhar nisso, quando veio a emenda 103,
ela desceu a lenha na questão da receita, que foi aumentar alíquotas, criar inclusive a alíquota extraordinária para servidor federal. Eu tenho, tá aqui colocado aqui na minha garganta, falou, olha, além dos 16 pode ter mais, está lá no 149, pode ter uma alíquota aí extraordinária durante não sei quanto tempo. Não tem previsão no 149 para vocês, mas os municípios, os estados podem ter autonomia para criar também uma extraordinária para vocês. E no âmbito da despesa, o que se fez? Aumentou, aí eu vou falar, aumentou a idade para quanto? 65 para o homem, que era 60, não é isso? A regra, e a mulher foi mais, porque ela saiu de 55 para 62. Então, o homem teve um acréscimo de 5 anos e a mulher de 7 anos. Aí eu vou fazer um parênteses com a França hoje. Eu trabalho com previdência há 36 anos e em regime próprio desde 98. E eu estou acostumado, até 2011, como o Cleito comentou aqui, eu trabalhei na elaboração da legislação, da regulamentação da emenda 20, da proposta que foi encaminhada pela 41, pela 47, trabalhei de encaminhar. Então eu fui acostumado no Brasil a ir fazer palestra para defender reforma da Previdência. Eu não levei tomate, gente, mas levei pancada de tudo quanto é jeito. E que é muito normal. Eu ia lá representando o governo dizer, olha, passar a mensagem, nós vamos mudar a Previdência. E qual a mudança? Tirando um pouco de direito ou dificultando o acesso ao benefício. Essa é a regra. E eu fui acostumado a quê? Eu até digo, professor e militar foram os mais difíceis de conversar. De todos os servidores, esses são os mais, vamos dizer, mais aguerridos para dar pancada. Tranquilo. Então, aí graças a Deus, já estou como soldado lá no contencioso. Aí eu vejo 2019, esse Brasil, que eu não sei onde que estava, manifestação favorável à reforma. Eu falei, não, cara, eu não vivi para ver isso. Cara, se fosse do mercado financeiro, tudo bem, é normal, o mercado financeiro é a favor da reforma. Agora, verificar manifestação de trabalhador favorável à reforma, alguma coisa está errada. Senão não tem o contrapeso, gente. Entendeu? Nós temos que ter, olha, nós vamos reformar. Mas vamos. Não, teve favorável. Eu não sei o que teve nesse país nos últimos tempos, mas tomara que volte a ser normal. Vamos fazer reforma. Igual a França, não estou falando que tem que ser daquele jeito, mas vocês estão vendo lá, sabe qual que é a mudança lá? De 62 para 64, 2 anos. A idade hoje lá é 62, está passando para 64, hoje está tendo manifestação lá. Entendeu? Eu estou só fazendo esse comentário para vocês entenderem, agora, quando eu for falar da pensão, o que mudou e quanto mudou. E, assim, mudou bastante. Bom, feito esse comentário, eu começo isso aqui, claro, isso aqui, gente, a primeira coisa é teste para renovação de carteira de CNH, porque se conseguir enxergar, não precisa passar pelo oftalmologista. Certo? Bom, é aqui, né? Olha aqui, o que eu tentei fazer a conta? Na União, em 2022, gente, isso aqui a gente consegue nos demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o RREO, tá? O último bimestre, o 6º bimestre. Aí você consegue, olha só, olha a minha previdência, civil só, tá? Gastou 60 bilhões de aposentadoria e 22 bilhões de pensão por morte. Então, 36% do que se gasta com aposentadoria, gasta-se com pensão no âmbito da União. Eu passo esse valor para a gente depois começar a analisar. Aparentemente, pensão na União é muito alta, é um percentual bastante elevado. Não é comum que a gente imagine, por que isso ocorre? E aí a gente vai tentar discutir por que isso ocorre. Aí quando eu vou para o próximo, que eu não podia perder a oportunidade de falar, né? Dos militares. Olha só no militar, então esse é teste mesmo, tá?
Ah lá, ó, reformas, tá? Deixa eu só confirmar aqui, não, aqui, ó, em cima é pensão. Se gasta 23 bilhões de reais, quase 24 bilhões de reais com pensão militar. E se paga de reforma e reserva 28 bi. Então, no âmbito dos militares, a despesa com pensão é quase o mesmo que está pagando aos militares que estavam aí para garantir a nossa segurança, espero, tá? Contra o exterior, contra inimigos externos, que é a função do Exército, a função das Forças Armadas, tá? Então, imagina, 82%. Por que isso ocorre? Cada um aí tem direito de lembrar por que isso ocorre. Eu não vou entrar no mérito, mas alguma coisa está errada nessa lógica aí. Por que tantos dependentes militares estão ainda recebendo previdência, pensão? Entendeu? Isso? Não, então, assim, eu só queria, como eu não vou tratar exatamente disso, eu não quero tratar da questão da pensão militar, que não é a nossa parte, eu só quero mostrar para vocês, primeiro vocês fazem assim, ufa, município não tem militar, ufa, já estão melhor. Entendeu? Ó, não vou ter esse problema. Certo? Entendeu? Apesar da guarda municipal de vez em quando, né, tá sempre tentando, vamos ver se eu viro polícia, não é isso? Não é isso? Mas então esse é um número que a gente tem que refletir. Aí eu peguei o estado de São Paulo, nós não estamos no estado de São Paulo, eu peguei o estado de São Paulo. No regime próprio civil, nós estamos com 20%. Em 2022 pagou 26 bilhões para aposentadoria no estado do Rio de São Paulo e pagou 5 bilhões e 200 para a pensão. Então, aqui no estado de São Paulo, lembra que a União era 36? O estado de São Paulo baixou para 20. Já está numa situação... Não, quando eu falo situação melhor, porque a gente vai tratar de regra de pensão. Para que a gente trata de pensão? Para a gente tentar contrabalancear sempre a despesa, para que ela não fique elevada, que ela não prejudique o sistema, o desequilíbrio financeiro editorial. Então, no estado de São Paulo, está em 20%. Se a gente pegar os militares, está 40%. No estado de São Paulo, a pensão por morte do militar representa quase 40%. Então, o dobro do civil. Lá na União é ainda mais, mas vocês entenderam? Então, aqui, ó, no estado de São Paulo, paga-se 7 bilhões e 700 de inatividade e quase 3 bi de pensão. Então, coloquei a União, coloquei o estado de São Paulo. Aí agora, qual é o próximo que eu trouxe aqui para vocês? Município de São Paulo, maior município. Eu peguei o maior município brasileiro, vamos ver como que está a situação dele. Então, no município de São Paulo, a gente já está com, gastou 6 bi, não é isso? 6 bi 500 de aposentadoria e quase 850 milhões, não é isso? 850 milhões de pensão. Então, já deu aí uns 13%. Verifica-se que, então, nos municípios, porque talvez a despesa já não é tão significativa quanto é no âmbito militar ou da União. E aí, qual outro que eu peguei? Aproveitei e peguei Jundiaí, sempre em homenagem ao meu querido amigo João Figueiredo. Peguei, vamos lá, vamos ver como que está Jundiaí, lá, 10%. Se gasta 10%, do que se gasta com aposentadoria, 10% gasta com pensão. E o último, eu peguei Birigui. Birigui e Daniel, não é isso? Além do Daniel, tem o Valdir Simão lá, que era lá que foi ministro da CGU, e um grande amigo meu de Cuiabá, auditor, um meu melhor amigo, que ele também nasceu em Birigui. Aí lá, Birigui está igual ao município de São Paulo, 13%. Então, esses números aqui, aí eu nem fiz o comentário de Birigui, eu vou fazer aqui agora. Birigui tem repartição e capitalização, ele tem os dois sistemas lá. E aí, gente, capitalização está maior, o percentual está maior. Por que o regime de capitalização, a pensão por morte está maior? Vocês conseguem imaginar? Bom, todo o sistema de previdência, quando começa, é uma maravilha. Lembrem do Chile, tá? Lembrem do Chile. Quando privatizou lá,
que acontece? O dinheiro estava entrando para as AFPs, para as entidades privadas, e não tinha despesa, gente, porque despesa, para a gente ter despesa com aposentadoria, a pessoa tem que implementar os requisitos. E geralmente é 30, 35 anos. Então, durante um período de no mínimo 20 anos, qualquer sistema de previdência que está iniciando é uma maravilha. Como, por exemplo, então, o Previcon, o Funpresp, está tudo muito bom. Por quê? Porque começou agora a Previdência Complementar, não tem despesa. Qual a despesa que tem? Os que morrem ao meio do tempo aí sem querer. Aí dá pensão. Vocês entenderam por que na capitalização no início se gasta mais com pensão? Porque ocorre o quê? Um infortúnio da vida, de falecer por doença, aí gera o quê? Gera pensão. Então, geralmente, no que está iniciando, a despesa de pensão é maior, que é benefício que não tem, não é voluntário e não tem carência, não tem requisitos. Então, feito esses comentários, eu agora vamos entrar direto em pensão. Para eu comentar de pensão, e para a gente chegar atual, eu não posso perder a oportunidade de comentar como que era, porque se eu perguntar aqui para vocês, só se quiser levantar a mão aqui, quem acha que era legal o tempo que pensão era? Morreu 100% para o pensionista. Não é isso? Não era? Não, desculpe, deixa eu corrigir. Quem aqui ainda não fez a reforma, quem não fez a reforma e os aposentados ganham até R$ 7.500, a pensão é quanto? 100%. Então vamos deixar bem claro, porque o Brasil também com a 103 criou coisas que, como eu sou lá de Goiás, eu falo, jabuticaba só tem no Brasil. Nós criamos uma jabuticaba brasileira que na Constituição agora tem a regra para a União e o resto. Bom, o resto depois vai procurar. Tirou da Constituição regras de aposentadoria e pensão para os estados e municípios. Por quê? Porque eu tive que escutar isso, acompanhando lá no Congresso Nacional. Eu não vou fazer reforma para o governador sair bem. Foi a justificativa de excluir os estados e os municípios do texto constitucional, foi porque os deputados e senadores não queriam fazer uma reforma que, em tese, era restritiva, e quem ia ganhar era o governador. Eu só posso falar assim, né? Mas é isso. Foi isso que aconteceu. A decisão foi exclusivamente essa. Bom, então, quem aqui ainda não fez qualquer tipo de alteração, a pensão por morte é de 100% até o teto do regime geral. Ok? E aí, por que eu trouxe, então, a lei lá de 58? Porque essa lei é a lei de pensão da União, em 1958. Por quê, gente? Antes disso, a regra era o seguinte: os regimes de previdência só eram pro labore facto. O que significa isso? Quem era concursado, quem entrou no serviço público concursado, ele iria receber do Estado, sem falar que era previdência, até o dia do seu falecimento. Por quê? Porque quando ele completasse as regras para aposentar, no mesmo órgão de pessoal que a vida inteira ele trabalhou, ele continuaria lá e aí só colocaria IN, inativo. Ele deixava de ser ativo e virava inativo. Era só essa mudança. Ele não saía do órgão, era o próprio Tesouro que continuava pagando. E aí, como só pagava para aposentadoria, a gente tinha que garantir o quê? O segundo benefício previdenciário, que é para os dependentes. Então, por isso que o IPASE, quando surgiu, era para pensão, era para pecúlio. Vocês vão ver ali que está falando de pecúlio. Sabe o que era pecúlio? Lá em 1958, se não fosse acidente em serviço, se não tivesse cumprido carência, a família só recebia um valor e acabou. Ele só está com 2 anos de serviço público, ele não faleceu em acidente de serviço. A família ia receber lá uma reserva, lá 12 salários, 10 salários, e acabou, não tinha mais renda mensal vitalícia. Por isso tinha pecúlio no passado. Aí a sociedade evoluindo entendeu, não faz sentido não ter benefício de prestação continuada para os dependentes em razão de ter carência
para pagar a pensão por morte. Então foi isso, aí tirou, acabou o pecúlio e permaneceu só a pensão. Mas olha quanto que era a pensão lá em 58, era 50% do salário base. Vocês que são servidores públicos sabem que salário base ou vencimento e os penduricários têm uma diferença muito grande, não tem? Salário base é R$2.000 e o seu contra-cheque é 8. Uai, então é 6.000 de penduricários, sim. Então, olha o que acontece. Em 1958, a pensão por morte era 50% do... Então isso, quando veio a Constituição de 88, o que tinha de pensionista na União recebendo miséria, literalmente um valor completamente insignificante, era muito alto por causa dessa regra. E aí isso sensibilizou os constituintes a discutir a pensão por morte que a gente conhece. Porque eles tiveram a percepção lá de que tinham pessoas que hoje estariam ganhando R$100, R$50 de pensão. Além disso, quero lembrar que nessa época só tinha direito o homem se fosse inválido. Tem que lembrar disso, entendeu? Ou seja, o trabalhador era incapaz em 1950, imagine se a gente hoje ainda acha que o Brasil é machista, imagine em 58. Está dizendo, em 1958, um homem depender de uma mulher só se fosse inválido. Vocês entenderam? É assim uma coisa, bom, mas era a regra da vida lá. E aí, eu vou citar aqui rapidamente parágrafo único para vocês entenderem, tipo, eu vou comentar, gente, sem nenhum demérito do que eu vou falar. Maitê Proença, por exemplo, bate e volta, lembra, Maitê recebe uma pensão do pai que foi servidor público. Aí eu quero mostrar para vocês a fundamentação legal. A filha solteira maior de 21 só perderá a pensão temporária quando ocupante de cargo público permanente. Em algum momento fala de questão de casamento ou não, mas na realidade nessa época, se a filha era solteira, ou seja, não, quer dizer, o solteiro já está definindo que não pode casar. Se ela não tivesse emprego público, mesmo ela sendo a milionária da Globo, ela tem direito, vocês entenderam? Ela só perde, como que ela perderia? Se ela fosse casada e servidora pública. Tirando esses dois pré-requisitos, não tem? Tem direito à pensão. Tá, gente? É isso. É esse o motivo aí, ó, que tem a regra e que algumas vezes a gente comenta, o TCU de vez em quando lembra. Mas, gente, aí eu quero lembrar em respeito à garantia, à segurança jurídica. Se foi concedido legalmente naquela regra, não adianta ficar querendo mudar. Isso não é razoável numa democracia. Houve o quê? É um direito adquirido, foi a segurança, paga-se. Até quando? Até o falecimento, é a regra. O que tem que se fazer? Retirar do dispositivo legal essa previsão, que não tenha mais. Mas ficar querendo, não, vão cortar. Vai cortar porque encontrou que ela está mascarando uma união estável. Bom, aí é outra coisa. Aí é questão que ela não está cumprindo o requisito de ser solteira. Aí ela ela não enquadrou na situação, aí ela tem que ser retirada. É isso. Agora, não, ela é solteira e não tem serviço público, vamos tirar. Não tem por que tirar. É regra, foi concedido legalmente à época, então não tenho que falar sobre isso. Eu ia comentar aqui, deixa eu ver se aqui vale a pena mais. Assim, nessa época, e deixa eu ver se. Não, esse aqui. Não é relevante para o que eu quero comentar aqui. Bom, aí, gente, até pelo tempo, eu quero tentar aproveitar ao máximo aí, aí vem a Constituição de 88. Eu mostrei o que era antes, só para mostrar que, então, antes era muito complicado. Ser pensionista lá em 1958 não era uma vida fácil. Era 50% do salário base. Aí veio a Constituição de 88 e eu primeiro reproduzo o parágrafo 4º. O que é o parágrafo 4º? É o sonho de consumo de vocês. Paridade. Paridade. O parágrafo 4º é a paridade. Né, Lúcia? É a paridade. É a regra que garante o quê? O servidor público ativo tem aumento? Eu também tenho. Não é isso? Não é o sonho do servidor público? Não é isso? Tá. Então, o parágrafo 4º.
No parágrafo 5º, o que diz? Olha lá o texto, literalmente. Constituição de 88. O benefício de pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior. Então, gente, eu estou tentando, num evento como esse, que vocês não podem simplesmente reproduzir, ou pior, tem vezes que nem reproduz, porque eu estou passando por uma situação agora pessoal de pedir uma CTC, eu vejo como as pessoas tentam fazer uma análise muito superficial. E não podemos, quem trabalha com previdência, como está trabalhando com a vida alheia, não pode ser superficial. Não pode, não tem esse direito. Tem que ter o conhecimento. Então agora eu vejo para você assim, por que colocou que corresponderá à totalidade dos vencimentos? Porque a lei anterior falava que era salário base. Então, se o cara ganhava 8 mil, estava fazendo só sobre 2. Então, vem a Constituição e falou, corresponderá à totalidade do vencimento que ele está recebendo. E aí coloca, olha só, até o limite estabelecido em lei. Eu não tenho dúvida que qual era podia ser 50, 60, 70, aí veio o STF e entendeu que esse limite era o ministro Supremo. Em razão dessa decisão do STF, passou no nosso país, a partir da Constituição de 88, ao entendimento que pensão por morte no Brasil é integralidade em relação à aposentadoria. Vocês entenderam? É um conjunto de situações para criar uma situação que não existe em nenhum país do mundo. Pensão por morte não deve ser 100% da aposentadoria. Por qual motivo? Eu sei que essa hora que vocês brigam comigo, eu tenho que falar. E eu vou falar isso sempre. Pensão por morte é para garantir. Vamos lá tentar lembrar. O pai trabalha, ou a mãe trabalha, aí tem o esposo e filhos, ou a esposa e filhos. Todos eles vivem dessa renda na qual o titular de direito está inserido. Então, por mais que ele seja mão de vaca, muquiranga, ou que termos que vocês quiserem dar, a existência física dele representa comida, roupa, vestuário, energia. Então, se ele desapareceu, porque ele morreu, se ele desapareceu, em qualquer país no mundo, doutrina previdenciária, eu tenho que tirar a cota parte dele, porque senão a pensão está representando um acréscimo de renda familiar em virtude da morte de alguém. O Brasil já não é tão seguro, e a gente ainda faz uma regra que se alguém morrer, eu aumento a minha renda. Parece coisa de jirico, tem outro nome para falar. Como que eu faço uma regra que se alguém morre, os sobreviventes aumentam a renda? Não está legal. Só para dizer que não está legal, lembrando dessa época, eu vou contar um aqui que a gente não pode perder a oportunidade de falar. Nós estamos em novembro de 1998, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Um juiz, um magistrado, diz para a esposa, vou fazer a minha caminhada. Gente, naquela época até falava Cooper. Vamos fazer a caminhada, vou fazer a minha caminhada. Aí ela está com enxaqueca, está com alguma coisa, ela resolve, não, eu vou ficar aqui, ó, eu estou na praia, estou na frente, eu vou ficar aqui do apartamento vendo você fazer a caminhada. Aí o juiz sai para fazer a caminhada. Tem duas alternativas para o que eu quero comentar aqui agora. Infelizmente, bala perdida ou infarto. Certo? Bom, aconteceu uma dessas duas coisas, ele falece naquele momento. É novembro de 98. Sabe o que acontece? Ainda bem que ela não assistiu a aula de previdenciário. Ele ganha 40. Se ele falecer, vai multiplicar por 180. É 180% dos 40. Naquela época, se um juiz no Rio de Janeiro, um delegado, um promotor viesse a falecer, a família receberia 180% do valor da aposentadoria. Então vai dar 32, né? 32 com 40. Resumindo, passaria, ele estava vivo, controlando dinheiro e chato. Agora ele virou presunto, vai o quê? Virar 72 livre. Ela não sabe se solta ou fica de luto. É uma dúvida, né?
E mais, esqueça a esposa. Imagine que ele tem um filho, como eu acabei de escutar hoje, um filho que teve toda a condição do mundo, teve estudo, teve tudo, só que está enveredado para o lado das drogas. E aí ele fica sabendo que o pai que fica tentando controlar, tirar ele daquele mundo, e controla o dinheiro, se falecer, ele vai receber mais. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Ele está lá todo revoltado, que o pai controla, quer tirar ele, quer colocar em clínica, em internação, aí de repente ele tomara que ele não fique sabendo, ele fica sabendo que se o pai falecer, ele vai ganhar mais, sem o controle. Isso foi até a emenda 20. Sabe por que foi até a emenda 20? Porque veio a emenda 20 e colocou no artigo 40, parágrafo 2º, que o benefício que substitui da aposentadoria não pode ser superior à remuneração do cargo a quem que se der o benefício, que é o cargo da aposentadoria. Aí, a partir da emenda 20, não teve mais a previsão de que a pensão por morte poderia ser superior ao valor da aposentadoria. Por causa disso, ok? Bom, aí a gente vem para... Eu já fui direto para 41, gente. Por que eu fui para 41? Porque a emenda 20 não mudou nada. O parágrafo 7º na emenda 20 falava, olha, pode ser calculado ou não, mas a partir da Constituição de 88, até a emenda 41, a pensão por morte era 100%, independente da faixa salarial. Então, se o aposentado ganhasse 40 mil, 39, que era o teto de ministro, agora em abril aumentou um pouquinho, eu acho que chegou a 40, a família receberia 40 mil reais. Então, não tinha teto algum. Então, de 88 até 2003, aproximadamente aí 15 anos, não é isso? 15 anos aproximadamente, a pensão por morte era 100% sem o limite do teto do regime geral. Aí vem a emenda que saiu lá, que eu estava lá, a gente propôs, e eu tentando, por isso, Lúcia, que eu falo sempre pensão, e tentando mudar isso, Aí a gente conseguiu colocar, e eu sofri críticas a respeito disso, inclusive no meu âmbito familiar. Minha tia, meu tio faleceu, a minha tia teve que a redução dos 30%, ela ficou revoltada. E eu não, eu tinha certeza que estava certo. Então vamos lá. Vem a emenda 41, que é a regra hoje vigente para vocês que não fizeram reforma da Previdência, não alterar nada, a regra vigente é essa hoje. Qual que é? Então vamos lá. Olha o tanto que o brasileiro, que o Congresso Nacional é machista. Eu vou mostrar mais um motivo aqui. Ó. Emenda 41, lá 40 ao parágrafo 7. Lei disporá sobre a concessão de pensão por morte. Será igual à totalidade do provento do servidor falecido. Se ele já tiver o quê? Aposentado, aí não tem problema. Não, corrigindo. É isso mesmo. Olha só, se eu estou aposentado, tudo bem, a pensão é o valor da aposentadoria. É o inciso 1, sem problema algum. Olha só, ele está aposentado, ele vem a falecer, qual que vai ser o valor? Até 7.500 vai ser 100%, e acima do teto do regime geral vai ter o abaixo de 30%, ou multiplicar por 70%, a melhor maneira que vocês queiram verificar. Então, essa é a regra. Aí vem o inciso 2. Olha o inciso 2. Ao valor da totalidade da remuneração do servidor no momento que deu o falecimento. Sabe por que eu estou falando que é machista? Se ele ficar inválido nessa época, era média. Agora, se ele morrer, não faz média. Vocês entenderam? Assim, ó, se não, a aposentadoria por invalidez, a partir da emenda 41, agora por incapacidade permanente, ela é sobre o último salário? Não. Qual é o cálculo dela? Tudo bem, gente, veio a emenda 70 lá, e aí tentou corrigir isso, tá? Mas antes da emenda 70, como que era? Ele faleceu, vai ser o cálculo da lei 10.8887, média. Não é o último contra-cheque, vai calcular os 80% maior salário de 94 até a data, e aí faz. Agora não, agora se ele morrer, girar logo, aí é a totalidade da remuneração. Vocês entenderam? Mas qual o tratamento diferenciado é isso? Bom, se ele falecer, ficar inválido, tendo que tomar conta da saúde, o valor pode ser menor, porque é média. Se ele falecer,
diretamente, pega o último contra-cheque. Então, isso está vigente. E quero só lembrar, gente, que desde a emenda 41 em 2003, tirou a paridade. Por que eu falei do sonho da paridade? Não tem paridade. Essas pensões aqui concedidas, não tem paridade. É reajuste pelo INPC, IPCA, IGPM, o que vocês quiserem, mas não é paridade. Bom, aí vamos agora para a Lei 13.135, né, Vera? A gente tem que falar disso aqui, porque olha o que acontece aqui. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. No último levantamento que eu fiz, aí eu vou perguntar aqui quem me ajuda a responder. No município de vocês, a pensão por morte é vitalícia em qualquer caso? Hã? Quantos que já mudaram isso? Por que essa pergunta, gente? Porque eu vou passar isso tudo, porque eu quero focar no que é mais interessante para a gente. Então, isso aqui, eu vou já direto para esse aqui, para a gente poder falar vários assuntos. Se eu comentar aquele que não é relevante no momento, eu vou trazer questões mais relevantes. Por que eu fiz essa pergunta sobre se é vitalício ou não? Porque, mais uma vez, eu sei que você já escutou isso muitas vezes, mas eu vou repetir aqui agora, porque eu acho que é a maneira de vocês não esquecerem. Como eu consigo um benefício previdenciário no Brasil, público, sem contribuir um único centavo? Vou dar o beabá. Primeira coisa, sugiro fazer academia. Posso lhe garantir que vai ter algum impacto nisso, entendeu? Aí você faz academia, tá bem de saúde, bem no espelho, olha o espelho, tá no, nossa, o Instagram toda hora tirando foto, colocando lá, que é o mundo hoje em dia. Bom, aí assistiu essa aula, pensou, bom, agora eu vou fazer o meu planejamento previdenciário. Aí vai no município, cada um de município de vocês deve ter o barzinho ou o restaurante que reúne elite. Deve ter, tem sempre aquele, entendeu? Aí ela ou ele, vou voltar a dizer, não interessa o gênero. Vai lá, chega lá. E chega com uma apresentação que impacta. Na hora que ela chega no ambiente, ou ele chega, as pessoas percebem que chegou. E aí faz uma análise visual, encontra um senhor mais de idade tomando uísque sozinho. Aborda. Chega para conversar. Faz uma pergunta básica. Depois de, como seu nome, não sei o quê. O que você faz? Sou servidor público. Já marcou um X. Aí vai para, aí que está mais conversando um pouquinho mais e pergunta em qual, não, se bem que ele não ia falar servidor público, porque ele acha que está lá próximo de Deus, mas tudo bem, vai falar assim, onde trabalha? No judiciário, triplo X, ou promotoria, triplo X. Por quê? Porque aí a pessoa já sabe, do comentário, isso aí é acima de 30, certeza, é acima de 30. É acima de 30, o quê? O valor da aposentadoria. Com certeza. Bom, feito esses comentários, vamos para o próximo. Começa a conversar lá, já marcou o triplo X, vai fazer o quê? Vai fazer da liga de um novo relacionamento. Que a gente pode, para não exigir muito, nós vamos falar de união estável, certo? Aí para união estável, vocês vão procurar aqui, regra geral, a gente procura o artigo 22, para terceiro do decreto 3.048, que é o quê? Ter filhos em comum, conta bancária conjunta, prova de dependência econômica, aí vai procurando 2 documentos, a lei, o decreto alterou e agora só precisa de 2. Bom, por que isso? Porque dali, dependendo da liga que deu, já no dia seguinte já tem um apartamento alugado em nome dele, em favor dela ou dele, entendeu? Então já tem o primeiro documento.
E aí dependendo de como está a situação, vai ter o segundo, conta bancária conjunta. Já tem os documentos necessários para comprovar a união estável. O que faz agora? Investe na relação. Como que é investir na relação? Ele, na faixa dos 65, tem certeza que dá conta. E ela, ou ele, na faixa dos 20, tem certeza que não dá conta. E aí investe nessa relação. Aí ele, para não fazer feio, procura um farmacêutico que pede o quê? O sorriso azul. Aí pede sorriso azul. E aí o que acontece? Acontece o infarto fulminante. Ele super feliz, porque ele está realizando um sonho. Pensa, está ótimo para ele, mas teve um infarto fulminante. Com isso, agora, gente, até agora o que eu estou falando não tem nada com previdência, é o que acontece no mundo. Qual o problema? Eu não tenho nada contra isso, desde que a previdência não tivesse que pagar, gente. Por quê? Porque agora vamos, ele era um aposentado do estado de São Paulo. Vamos imaginar, não, vou falar de um estado que ainda não mudou, o estado de Tocantins, ele não fez ainda a reforma, pelo menos não tinha feito até. Então, o que acontece? Ele tem lá uma aposentadoria de 40 mil e lá não fez reforma ainda. A pessoa que vai ser o dependente, ou homem ou mulher, com 20 anos de idade, vai receber lá 40 com menos 30% do que excede, vai dar lá uns 32, 30 mil, vai receber 30 mil enquanto viver. Quem está com 20 recebendo 30 mil por mês, passa do Niemeyer fácil. Niemeyer chegou a 103, vai chegar a 104, 105, porque vai ficar só cuidando da vida, fazendo como que é, mudança estética, academia, tudo, e ganhou 30 mil livre, sem qualquer, que pagou? Academia, pagou a academia. Mas você, eu esqueci de falar isso no início, vou comentar aqui agora. Eu sei que isso percentualmente não pode não ser relevante. Tá bom, eu já escutei isso muito. Isso é um ou outro caso. Aí, como eu sou auditor, adoro um debate, melhor ainda. Se é só para atender 1, 2 ou 3, para que está na lei? Concordam? Quase isso não ocorre. Melhor ainda, então tira. Porque o que eu estou falando aqui não é Índia, não é Bélgica, é a regra no Brasil que garante uma pessoa que nunca pagou previdência, não trabalhou, pode receber durante 80 anos 30 mil reais, que seja 10, que seja 12. Vocês, nós, para aposentar, vai ter que ser no mínimo, na regra atual é 40, gente, é 40 anos para ter 100%, 40, tá? 40 anos de trabalho. Aí alguém, sem nada, do nada, vai receber a vida inteira, 80 anos. Quem vai pagar a conta? Quem que vocês acham que vai pagar? Nós, gente. Não tem o tal do equilíbrio financeiro editorial? Não tem? Quem que vai pagar? A gente, porque o atuário vai falar, isso aí custa uma fortuna, e a gente vai pagar. Então, por que eu falei isso? Porque vários colegas aqui levantaram e fizeram a alteração que foi feita no INSS e na União em 2015. Em 2015, pela Lei 13.135, olha como que é a regra. Eu acho que a maioria de vocês sabe, mas eu acho que vale a pena lembrar. Olha, esses incisos aqui está falando de cônjuge, companheiro, tá? E separado que receba pensão. Então, está falando do cônjuge e companheiro, tá? Olha, se o servidor tiver menos de 18 contribuições e a união estável ou o casamento menos de 2 anos, vai receber 4 meses. Lembra que pode ser mais de 80 anos, mais de 80 anos se transforma em 4 meses. Vocês têm ideia do quanto que te economizaria o regime próprio só com essa regra? Se não tem essa regra, que não a união estável, gente, de acordo com o texto constitucional, lá fala duradoura, mas na regra não tem, nenhum ente praticamente consegue fixar prazo, porque a justiça derruba.
Sabe, ó, a união estável tem que ser... Ah, o que é estável? É 3 meses, 4 meses? Não tinha. Aqui está dizendo, ó, aí vem a lei e coloca, ó, se for menos de 2 anos, vai ser só 4 meses. Vocês têm ideia de quando... E aí, por que eu estou falando isso? Porque nós estamos em 2023, já se passaram 8 anos, e provavelmente, no mínimo 50% dos municípios aqui, ainda tem a regra da sortuda lá, de pegar o benefício e ficar a vida toda. E por que vocês não conseguiram na Câmara dos Vereadores mudar isso? Está esperando o quê? Está esperando que ocorra situações como... Ah, falar quase não ocorre, lembra do Temer, lembra de outros, entendeu? Tem sim. Entendeu? Tem. Então tem. Gente, o Brasil, a gente é tão viciado em pensão por morte, que nós sabemos que a gente escuta isso entre a gente. Nossa, ele vai falecer, ele está para falecer. Cara, você acredita que não vai ter ninguém para receber a pensão? As pessoas ficam incomodadas, que a pessoa não tem. Aí o que faz? Aí a filha, que estava mamando do pai lá de 8, isso é tão comum hoje em dia, né? Procura a prima e fala, olha, prima, casa com meu pai aqui, com seu tio, e aí a gente depois divide a pensão. Aí a prima casa com o pai e dá tombo na prima, né, na irmã, na filha, não é isso? Ou faz e acontece. O que eu estou querendo dizer é que isso passou já 8 anos, e vários entes aqui, eu tenho certeza, não mudaram ainda. Estão esperando o quê? Bom, tá, passou de 2 anos, tem mais de 2 anos de união estável. O que acontece? Se tiver menos de 22 anos, vai ser só 3 anos. O que faz no 3 anos? Pega e vai fazer faculdade, vai trabalhar, ou procurar outro, depois. Mas vai fazer. Ou seja, só a partir dos 45 anos passa a ser vitalício. Então, o primeiro recado que eu não queria passar para vocês aí, gente, eu sei que aqui nesse auditório tem muito município que ainda não fez essa mudança. Pelo amor de Deus, não façam isso, é errado, não faz sentido ter essa regra ainda de pensão por morte ilimitada, independente da idade do dependente. Só quero deixar bem claro, nós estamos falando dos cônjuges. Não estamos falando de filho, gente. Filho vai sempre receber, não tem carência, não tem nada. Filho recebe até os 21, regra geral. Filho recebe. Eu estou falando só dos cônjuges, certo? Bom, aí agora, eu vou já até passar para essa aqui. Não, ainda quero comentar. Por morte ou perda da qualidade segurada, a respectiva cota reverterá para os co-beneficiários. Essa é a regra que está vigente para todos aqui, se não fizer aí a reforma. Bom, o que eu quero mostrar para vocês? Eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas vamos lá. Lembra daquele juiz que faleceu feliz da vida com infarto? Ele, antes de ter esse novo relacionamento, ele já foi casado e estava pagando pensão alimentícia para a ex, tá? Então, a atual lá que ficou, ela não ficou com a pensão por morte integral, não. Vamos imaginar que a pensão é 30, tá, gente? A pensão é 30. Então, a ex está ganhando 15 e a atual está ganhando 15. Olha, outra regra, que é uma regra muito boa para a segurança física das pessoas. Com certeza a ex não gosta da atual e a atual não gosta. É muito raro isso, porque além de tudo estão dividindo. E aí elas ficam sabendo que, se acontecer um imprevisto natural desta pessoa desaparecer do mundo físico, a outra ganha o dobro. Essa é a regra no Brasil para quem não fez reforma ainda. Vocês acham isso razoável, gente? Tentem me explicar como que pode ter alguma lógica aqui. 2 pessoas que não se gostam ficam sabendo que, se uma desaparecer, ela ganha mais. Eu falo desse jeito, gente, para vocês verem que previdência também pode ser macabra, né? Porque a senhora sabe, não tem lógica.
Qual a justificativa disso? Então é isso, para a gente entender qual a justificativa para manter. Então, tá, essa regra aqui, quem não fez reforma está valendo, sim. Sim. Você está falando daquele aumento da faixa de idade? Aí, gente, olha, se na lei lá está prevendo, na lei municipal que aprovou a primeira alteração, falar que as alterações posteriores é por decreto, sem problema algum. Sem problema algum. Porque vai ainda mais reproduzindo as alterações que foram feitas pelo INSS. Tá? Não tem problema algum. Bom, feito esse comentário, vamos já chegando no como que está a regra atual. Eu vou falar para os servidores federais, gente, porque eu não tenho como falar para vocês quem aqui fez a reforma ou não. Então vamos lá. Para os segurados do regime geral e para os servidores federais que faleceram a partir da emenda constitucional número 103, a regra é 50% mais 10% para cada dependente. Ok? Essa é a regra. Então, isso já está vigente desde lá de 13 de novembro de 2019, para os segurados do regime geral e para o servidor federal. Para vocês e para os estados, a partir do momento que vocês aprovaram reformas de acordo com o que tem a 103. Então, é isso? Tá. Então, isso começa a ser um pouco mais complicado. Por quê? Olha só, é 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor, ou daquela que ele teria direito se aposentado por incapacidade permanente na data do óbito. Então, essa combinação faz com que o benefício da pensão por morte possa ter uma redução bastante acentuada. Eu vou dar um exemplo aqui, bastante acentuado. E é esse talvez o motivo que o ministro Lupe já comentou mais de uma vez, e durante os debates lá, o candidato na época, Lula, comentou sobre isso, que a regra da pensão por morte, talvez, não sei se vai ocorrer, possa sofrer alguns ajustes, tá? Em razão desse dispositivo aqui do 23, que é 50% mais 10% para cada dependente, ou seja, tem a esposa só, dá 60%, tem um dependente, 60%, até chegar a 100%. Então é isso. Mas o que mais impõe, aí, gente, eu sou um defensor fervoroso, é o parágrafo primeiro. As cotas por dependente cessarão com a perda da qualidade dele. Cara, isso eu defendo o resto da minha vida. Eu não consigo entender reversão de cota, não consigo. Então, desta redação, o que eu mais tenho convicção completa é não ter reversão de cotas. Então, não tem mais. Saiu, a parte dela vai ser excluída. Claro que a parte dela aqui é 10%, a gente tem que lembrar disso, né? A parte daqui, dessa conta aqui, é 10%, que é a cota do dependente, tá? E aí, vou já direto para o segundo, porque eu quero passar exemplo, gente. Eu acho que aqui... Sim, para só deixar bem claro, essas regras não se aplicam a vocês, é o parágrafo 8º aqui, tá? Aos estados e municípios. Aí eu quero dar um exemplo já para a gente ver se sobra algum tempo, possa pelo menos fazer algumas perguntas. Olha lá, Moreira, servidor público há 15 anos, faleceu após sofrer um AVC, deixando 2 filhos menores de 21 e a esposa. Sabendo que sua média remuneratória era de 20 mil, qual o valor da pensão por morte deixada por Moreira? Como Moreira tinha 15 anos de contribuição, sua média será 60. Sobre a média, que é 20 mil, vai aplicar 60, porque é o artigo 26, não é isso? O artigo 26 para o primeiro e para o segundo, que diz, quem tem até 20 anos de contribuição, começa em 60%, a média. Aí, a partir de 21 anos, vai acrescentando 2% a cada ano. Então, nesse caso, o 20 já virou 12, na hora, já virou 12. O 20 mil virou 12, porque ele tinha menos de 20 anos de contribuição. E aí, quantos dependentes são? São 3 dependentes, então vai ser 50 mais 30. Resumindo, a pensão por morte
dos 20 mil virou 9.600. A pensão por morte, nesse caso, é de R$ 9.600. Aí cada um, dependente, então vai dividir por 3, cada um vai receber 3.200. Eu vou tentando mostrar a conta aqui para vocês, para lembrar. Ó. No primeiro que sair, vai sair só 10% lá dos 12. Então, vai virar 8.400. Aí cada um vai receber 4.200. Aí ficou um último só um, é 60% dos 12 mil. Aí vai ficar 7.200. Para vocês entenderem que não é mais aquela regra, sempre o que sobra divide no meio. Não é assim, entendeu? Vai ser de acordo agora com retirando 10%. Só para vocês terem uma ideia, se ele tivesse falecido antes da 103, a aposentadoria seria 16.252. Gente, só para comentar, esse material aqui, ele está totalmente disponível a PEPREM, que passa para qualquer um de vocês, tá? Isso aqui está público para qualquer um de vocês. Então, só para vocês terem uma ideia, isso aqui representa a mudança da reforma. Nesse caso específico, representou que a pensão poderia ter sido, antes da reforma, R$16.000, e ela virou 9.600. É isso. Aqui é o impacto financeiro da reforma da regra da pensão. Aí eu fiz um exemplo abaixo do teto. Abaixo do teto. Então, olha lá, ele faleceu do mesmo jeito, só que a média dele era 7 mil. Então, a pensão por morte vai ficar 3.360. Por quê? Os 7 mil é multiplicado por 60%, porque ele não tem mais de 20 anos de contribuição, assim é o cálculo, e depois ainda multiplica por 80%. Então, os 7 mil vira 3.360. E aí aqui eu estou fazendo as contas, mas o que eu quero mostrar para você? Antes era 7 mil, e virou 3.360, abaixo de 50% o cálculo, tá? É isso que eu escutei já de gestores de município falando, olha, na hora que fizeram a reforma, na hora que foram fazer os primeiros casos, tomaram um susto muito grande com a redução do valor do benefício. Entendeu? Daí o motivo, se talvez um dia não tem, hoje não tem que fazer, tá? No texto constitucional, de talvez pensar em mudar isso, porque a regra aqui, ó, só para deixar claro, antes da reforma, se ele falecesse, era 7 mil, depois da reforma, foi 3.360. Tá? Então, é algo assim para pensar, né? Não, na realidade, desculpa, gente, nossa. Desculpa, erro grave. Antes da reforma, 7 mil. Vamos dizer que era só a esposa, 2.520. Por quê, gente? Porque o 7 mil vira 4.200 e multiplica por 60. Então, eu coloquei 3.360 porque eu estava pensando em 3 dependentes, gente. Vamos lá. Imagine, faleceu, era só a esposa. Antes da reforma, a esposa ia ficar com 7 mil. Depois da reforma, ela vai ficar com 2.520. Entenderam, gente? 2.520. É isso. É um impacto. Não, agora não. Agora é cadeira, massagem. Faça o que quiser para manter vivo. Sim. Deixa eu só comentar um pouquinho. Eu só vou mostrar mais 2 slides. Aí eu acho que a gente consegue um tempinho para vocês já comentarem, tá? Eu só vou fazer mais um comentário de um slide aqui. Bom, gente, aí vem o artigo 24. Esse então é uma alegria. Ô Lúcia, tanto de escutar do João Figueiredo comentar, eu vou fazer, até é bom, né? Que eu lembrei aqui agora. Vou fazer o comentário excluindo um exemplo. Quantos benefícios previdenciários o brasileiro pode ter de públicos acumulados legalmente? Quantos? Vamos lá, aqui na sua frente aqui tem uma juíza, uma promotora. Eu vou subir o salário para valer a pena, tá, gente? Tá.
ela não fica assistindo, como que chama? Travessia. Tá? Aí ela dá aula na universidade pública e é coordenadora numa universidade privada. Ela tem 3 aposentadorias. Tem 2 do regime próprio e 1 do regime geral. Ok? Ela tem. Qual é a chance dessa promotora estar casada com a censorista do Ministério Público? Pode ser? Pode, mas não é errado. Ela, para manter o nível o intelecto, ela provavelmente está casada com um magistrado. Aí o magistrado não vai ficar assistindo travessia em casa. Então ele também dá aula e é coordenador. Ele também tem 3 aposentadorias. Então ela tem 3 aposentadorias, ele tem 3 aposentadorias. Qual a certeza que tem? Ele morre antes. Vou contar uma coisa para vocês rapidinho. Eu desço no Galeão, um motorista me pega para levar para Paraíba do Sul, um município lá, e eu estou andando só com ele dentro do carro. Aí, quando a gente fala que trabalha em Previdência, você sabe, aí começa. Aí ele lá pelas tantas, ele chegou para mim e falou assim, eu sou viúvo já pela 6ª vez, o que eu falei? De pronto, você matou. E eu esqueci que eu estava sozinho com ele. Aí eu comecei, olha o rio, olha a vaca, olha não sei o quê, porque eu falei, pronto, eu sou o próximo. Homem ser viúvo 6 vezes é feminicídio. Então eu tenho certeza disso. Não tem como, não tem como. Aí, 6. Aí ele morreu antes. Então vai ter quanto? 6 benefícios previdenciários. 6. Como vocês identificam isso? Ali em Viracopos, onde eu estou embarcando, você vai ver uma pessoa super feliz, geralmente sexo feminino, bolsa Louis Vuitton, não sei o que, tá só pura alegria. Imagine 6 benefícios previdenciários. Aí o que tem a decisão do STF? O cargo de juiz com professor universitário, aplica-se o teto separadamente. Então, vamos imaginar que ganha 40 de um e 30 do outro, 70 já está garantido. Pode ter algumas redutores nos outros, mas aí vem o artigo 24. Vem o artigo 24 e tudo vai mudar. No artigo 24 diz o seguinte, a primeira coisa, ele falou, ó, eu não posso ter mais de uma pensão por morte do mesmo instituidor, ou mesmo companheiro, cônjuge. Então, o que é a primeira dica para você? Porque a gente também tem que falar de planejamento previdenciário, não é isso? Bom, alguém aqui é casado com um servidor público, faleceu, vai ter direito à pensão. O que faz se ela quiser ter mais uma pensão? Procura do município vizinho ou do estado. Do mesmo município, nem pensar. Tá? Ué, tem que falar. Aí os parágrafos seguintes aqui, gente, espera aí. Aí o parágrafo primeiro, inciso 1, 2 e 3, é para dizer o seguinte, ó, eu posso ter pensão com pensão, pensão com aposentadoria, pensão de militar com aposentadoria, assim, permitindo o que eu acabei de comentar dos 6 benefícios aqui. Mas aí vem a parte legal aqui, ó. Bom, quando eu tenho uma pensão, ó, gente, se eu tiver 2 aposentadorias, 3 aposentadorias, o artigo 24 não é aplicado. O artigo 24 só entra na jogada se eu tentar receber uma única pensão. Se eu receber uma pensão, aí já complicou. Se eu tenho 3 aposentadorias, não aplica o artigo 24. O artigo 24 é acumulação com pensão. Ok? Certo? Bom, aí vamos lá. Quais são as questões? Se eu tenho uma aposentadoria e uma pensão. Não, vamos, gente, a melhor maneira, em vez de ficar mostrando isso, é já ir direto para o quadro. Vamos lá. Eu acho que é assim, já que para eu tentar ter um tempinho aqui rápido. Laura, viúva de Antônio, tem aposentadoria de 12. Então, ela tem uma aposentadoria de 12 mil reais, ok? E pensão decorrente do falecimento dele, do Antônio, que ocorreu em janeiro de 23, ele é aposentado legislativo federal com aposentadoria que era de 30. Então, ele tinha uma aposentadoria de 30. A renda familiar, então, era 42 mil. 30 dele com 12 da esposa, ok? Em razão do artigo 23, a pensão foi fixada em 18 mil reais. Por quê? Pega o 30 mil e aplica 60%. É só a esposa, então 50 mais 10 deu 18 mil. Então a pensão já baixou para 18. Ok? Então
Bom, agora vem o artigo 24. Ela tem direito a 18 da pensão do marido, do falecido, e tem uma aposentadoria de 12. Ela tem que escolher o benefício maior, no caso, a pensão por morte. Então, ela escolhe os 18 mil e o 18 mil leva integral, não tem desconto algum, 18 mil reais. Agora, olha o que acontece. Ela é professora a vida inteira, com mestrado, tudo, ganhava 12 mil. Olha quanto que vai virar. Da aposentadoria de 12, ela vai receber 100% de 1.300. Gente, eu coloquei 1.300 para ficar mais fácil a conta, tá? 100% de 1.300, 60% de 1 a 2 salários mínimos, 40% de 2 a 3, 20% de 3 a 4, e tudo que for acima de 4 salários mínimos, 10%. Vamos lá, vai dar 1.300, 780, 520, bom, resumindo, os 12 mil virou 3.540. Ela vai ter direito a 18 mil mais 3.540, gente. E isso é aplicável a todos vocês, gente. O artigo 24 é auto-aplicável, tá? Ele não depende de regulamentação, tá? Ou seja, ela ficou com 21. Se tivesse, antes da reforma, ele tivesse falecido, ela ia receber 35. 35. Teve uma redução de 13 mil reais. Tá? Isso. Último, só para dar um exemplo, para a gente terminar, para tudo abaixo do teto. Tudo abaixo do teto. Ó, tudo abaixo do teto, ó, e acumulado. Ó, uma aposentadoria de 7 mil, ó, a Laura agora tem uma aposentadoria de 7, e o Antônio era administrador e professor universitário, tinha 7 mil e 6 mil. Antes da reforma, ela ia receber 20 mil, porque era 7 com 7 e 6, não tinha redutor nenhum, 20 mil reais. Depois da reforma vai dar quanto? 12.980. Quanto menor, mais vai ser a redução lá. Então é isso aqui, gente, que eu queria mostrar para vocês, é o impacto da reforma nesse sentido. Espero aí que tenha, de alguma maneira, ajudado. E nós temos aí, eu acho que uns 5 minutinhos, se puder fazer alguma pergunta, fiquem à vontade aí, tá certo? Muito obrigado. Quem tem, acho que ele levantou aqui primeiro, espera só um pouquinho. Nós vamos poder fazer, viu, Delúbio? 3 perguntas, que nós estamos bem no horário. Fala seu nome, o RPPS. Essa cadeira é ruim de sentar, não quero sentar. Bom dia, eu sou Rodrigo, do Regime Próprio e Previdência de Araras. Eu gostaria de perguntar, porque foi se tratado aqui o tempo todo sobre salários altos. E no nosso RPPS, os salários são baixos. E quando a pessoa vem a óbito, deixa uma pensão, e no caso de um acúmulo de benefício, o salário, por exemplo, de R$ 1.800 de um servente, a pessoa vai receber 60%, é R$ 1.080. Quero saber se você, após, aí a pessoa ainda recebe um benefício de aposentadoria, você vai lá, aplica o redutor. Você vai aplicar o redutor em algo que já está abaixo do salário mínimo. Você vai pagar o salário mínimo para a pessoa? Araras, não é isso? Isso. Aí eu vou ter coragem de falar, eu não sou de... Esse eu vou criticar. Eu não sei quem teve a ideia, mas no parágrafo 7º do artigo 40, nós temos a capacidade, eu espero que o STF em algum momento entenda que isso não é constitucional. Lá está dizendo o seguinte, exatamente a sua pergunta. Vamos imaginar que tem 2 servidores seus lá, dois servidores, 1.800 e 1.800, ok? Quando ele falecer, já vai ter o redutor do 23, se você fizer a conta lá, certo? Mas lá ainda diz pior, no parágrafo 7. Se o servidor, se o dependente tiver qualquer renda qualificável, tipo CNIS, tá, qualificável, a pensão por morte pode não observar o parágrafo 2º 201, que é nenhum benefício do regime geral pode ser inferior ao salário mínimo. É inacreditável, mas nós temos isso no texto constitucional.
a pensão por morte no regime próprio, por causa do parágrafo 7º do 40, pode ser inferior a um salário mínimo. Eu não concordo, eu concordo com a sua afirmação, mas assim, isso tem base, ainda está no texto constitucional, parágrafo 7º do 40. Não, eu só estou te dizendo o seguinte, se alguém questionar, se o Tribunal de Contas, ele vai questionar com base no parágrafo 7º do 40, entendeu? Porque, infelizmente, no regime geral, faleceu, tem um trabalhador recebendo 1.300, um aposentado recebendo 1.300, tem uma pensionista recebendo, uma aposentada recebendo. O primeiro que faleceu, os dois, quem ficar vai receber o salário mínimo 2 vezes, porque não pode ser inferior a um salário mínimo. Mas, infelizmente, no 40 tem. O que eu posso dizer? Para o 7º do 40. Para mim, isso é economia sem visão social. Vamos dizer assim bem claro. Eu estou querendo equilíbrio financeiro e editorial a qualquer custo. Eu só tenho esse entendimento, que não é possível de achar que é razoável pagar uma pensão de R$500, de R$400, entendeu? É isso. Delúbio, Sim. aqui. Meu nome é Roberta, sou do Instituto de Campinas, Instituto de Previdência de Campinas. Eu tenho dúvida no cálculo do redutor do artigo 24, justamente quando um dos benefícios é cargo cumulativo, por exemplo, de professor, porque diz que o cálculo do redutor do artigo 24 deve ser de forma cumulativa, e surge sempre essa dúvida, por exemplo, a pensão, vamos dizer, a pessoa que faleceu, ela tem um benefício como servidor, sim, e mais uma aposentadoria como servidor, e mais uma aposentadoria como professor. Tá bom, e como seria esse redutor? Porque eu até entendia que era tinha que ser, o cálculo teria que ser de forma cumulativa. Bom, você fez uma pergunta interessantíssima para eu fazer outro comentário de planejamento previdenciário. No caput do 24, já está excepcionando acúmulo, pensão de cargos acumuláveis. Está só no caput. Tá? Então, o que significa? Dependendo da situação, eu sugiro que a servidora ou a dependente não peça aposentadoria. Por quê? Porque se ela receber 2 pensões de cargos acumuláveis, está só no caput do 24. E o parágrafo 2º ali, os redutores falam só em relação ao parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Então, quem tem cargos acumuláveis e não pedir pensão, não pedir aposentadoria, as 2 pensões estão livres do redutor, em razão da redação que tem no texto constitucional. O parágrafo 2º só se aplica nas acumulações previstas no parágrafo 1º. E a acumulação constitucional está só no caput do 24. Tá? Então, eu não sei se eu entendi, vou ter que... Não, vamos lá, é o seguinte, você acabou de falar, vamos lá, vamos um caso lá. Ele é professor e administrador, vamos imaginar. Então, ele tem 7.700, dá 14, tá? Aí ela vai pegar uma aposentadoria de 4.000. Na hora que ela pegar essa aposentadoria vai somar com esse, todos vai escolher o maior, que é 7.000, e os outros todos vão ter redutor. Dependendo do redutor, vai dar menos do que 14. Ela aposentou e vai receber menos. Então, é melhor ela não pedir aposentadoria. É um direito dela, eu não peço aposentadoria, fica até a compulsória e... Entendeu? No mínimo isso. Mas mesmo ali no exemplo, né? Uma pensão é de administrador e uma é de professor. Isso. E o cálculo não foi feito a soma junto ou não? Eu não consegui fazer a conta, parece que são em formas separadas. Você tem que sempre aplicar o redutor para cada benefício. Não é a soma deles, é para cada... eu entendia que era sempre de forma acumulada. Não, é para cada benefício. Para cada benefício. Delúbio, mais uma aqui. Assim, já volto aqui. Vai ser a última, tá, Delúbio? Tá certo, claro. No regime geral, uma pessoa que já recebe pensão por morte e ela contribui
no regime próprio, ela pode se aposentar pelo regime geral? Ela recebe pensão ou aposentadoria? Pensão por morte, no regime geral. Ela, como pensionista de um regime geral, ela não tem qualquer impedimento no Brasil para fazer qualquer atividade remunerada, inclusive fazer concurso público. Não tem? Não, ela já contribui no regime próprio. É uma funcionária pública e o marido, a pensão dela é no regime geral. Ela não aposentador, Na hora que ela aposentar, vai aplicar esse cálculo aqui. A única coisa que vai ter, ela tem direito à aposentadoria tudo, mas vai aplicar o 24 aí. O 24 vai mesmo entrar. que seja de um salário mínimo. Não, aí como é um salário mínimo, veja, valor até um salário mínimo é 100%. Então, nesse caso, não teria redutor. Mas, no caso, ela se aposentava também no regime geral? E no regime próprio? Não, eu entendi. Vamos lá para a sua segunda. Então, vamos lá, foi a sua pergunta. Além dela ser servidora pública, ela quer ter uma aposentadoria do regime geral? Bom, para isso, ela não pode ser facultativa, em hipótese alguma. Então, para ela ter uma aposentadoria no regime geral, legalmente, ela tem que exercer uma atividade vinculada ao regime geral. Aí ela tem aposentadoria normal. Nota de produtor rural, por exemplo. Ah, como segurado especial? Essa é a minha dúvida. Vai, se ela comprovar os requisitos, não tem vedação em relação a isso, tá? Não tem. Tá? Mas o que eu quero deixar assim, quando alguém tem uma aposentadoria no regime próprio, o INSS, em tese, teria que ser mais rigoroso, porque ele não pode simplesmente... Vou dar um exemplo. Eu sou auditor e não estou dando aula, tudo, aí eu quero uma aposentadoria no INSS, estou recolhendo carnezinho como contribuinte individual. Estou recolhendo. O servidor do INSS tem obrigação de, na hora que eu for lá requerer o benefício, ele pedir a comprovação do exercício da atividade desse recolhimento. Porque eu posso estar disfarçando recolhimento como contribuinte individual, que na realidade é facultativo. E eu não posso recolher como facultativo. Agora, se eu dou aula e sou professor, e aí eu sou contribuinte individual do regime geral, eu vou ter outra aposentadoria, sem menor problema. Não tem vedação, tá certo? Isso, né? Bom, pessoal. Bom, muito obrigado. Encerramos por aqui. Gostaria de agradecer ao Dr. Delubro pela excelente explanação, uma aula aqui para a gente todos aqui, e presentear ele com um mimo aqui da APPREM.